me considero mais preparado da cidade, mas entre os que estão na disputa, é até vergonhoso falar que eu estou disputando com alguém, né? Eu sei que tem gente mais capacitada que eu nessa cidade, que entende mais da cidade que eu, mas não tem a coragem, não aguenta o tranco, não tem inteligência emocional para aguentar esse tanto de bandido, não tem coragem de falar a verdade, sempre com o rabo preso, desculpa a expressão, com alguém. Isso não foi um sonho. Tem gente que pergunta para mim, mas você não precisava mexer com isso. É triste uma pessoa que quer ser prefeito precisando de algo. Eu realmente não preciso. Eu sinto que é tempo de eu servir o nosso povo e eu não quero que esse negócio de PT continue, eu não quero que o Lula faça handover para Bolis, nem para Tachad. Então, eu achei muito triste o que o Valdemar Costa Neto fez com o PL, que é um acordo aqui de tirar o Salles. E eu via, como que a gente vai deixar a Prefeitura de São Paulo na mão de dois esquerdistas? Tava tudo certo. Eu entrei, embaralhei o jogo e agora tá todo mundo assustado, né? Eu que não tenho nenhum padrinho político, não tenho fundo eleitoral, não tenho tempo de TV, não tenho rádio, não tenho palanque, não tem nada. Só tem um celular poderoso, que é a nova imprensa para mim. Respeito 100% da imprensa, não respeito militante. Todos os militantes eu vou bater de frente. Meu respeito absoluto à imprensa do Brasil. Mas a gente está contaminado em todas as esferas. Então, eu estava no meu conforto e agora eu resolvi entrar para essa guerra porque o Lula está para morrer já, com 80 anos de idade. Não faz sentido, né? O brasileiro vive a média de 74, você já sabe que ele tá indo muito bem aí, passando do tempo. Então, eu não quero ver isso acontecendo. Eu não quero que uma serpente seja levantada aqui para governar esse país. Não tem chance, né? Quando eu entrei na disputa, o Bolis tinha 37 pontos. Hoje ele está abaixo de 20, pra você ter uma noção. Então, assim, os planos que eles fizeram aqui já deram errado. Agora, uma pena, porque o eleitor do Brasil precisa saber que eu consegui nacionalizar essa eleição e agora eu estou internacionalizando ela. E vou em outros países também para falar sobre São Paulo, que São Paulo vai se tornar a capital do mundo até 2050 e depois eu explico como. Não faz sentido a gente não abrir os olhos e entender que o Nunes tem um secretariado completamente esquerdista e ninguém fala nada. A Marta Suplicy era secretária dele até janeiro, saiu, agora é vice do Bolis. Ou seja, essas articulações, como eu percebi e vi que o Salles foi sacado dessa corrida, eu não vi nenhum representante do conservadorismo. Sim. Eu vi uma pesquisa que aqui em São Paulo, 63% das pessoas se consideram conservadoras. Mas como se a gente se considera conservador deixando dois grupos esquerdistas, um mais ao centro, o outro extrema esquerda, e quando você olha os 5 principais competidores, só tem eu, de direita, alguém que é conservador, que defende de fato a família, que não tem essa maluquice, essas loucuras de ideologia de gênero. Esse tanto de coisa que a gente vai lutar aqui não faz sentido. Então, como eu não vi ninguém representando a gente, eu falei, vou ter que cair nessa aí, vou levar uma espetada muito forte, vai prejudicar as minhas empresas, vai acabar com a minha reputação, vai fazer o quê? Alguém tem que resolver o problema. Branca Nunes. Faz o M. Branca. Eu nunca vou falar que eu sou a melhor pessoa do mundo para assumir nada. Eu conheço o tamanho do Brasil. Aqui na cidade de São Paulo tem 12 milhões de pessoas, então se eu falar que eu sou o melhor cara para tocar a cidade é mentira. Agora, entre os candidatos que estão aí, eu tenho até vergonha de falar que eu tenho competidores. É um adolescente, para-choque de comunista. Você olha para o outro lado, é um invasor de propriedade privada, depredador de patrimônio público, institucionalizador de peculato, que é o artigo 312 do Código Penal. Você olha para um fanfarrão que fica brigando com o PCC pela televisão e é valentão e quebrou regra no debate para querer dar um tapa na minha cara, mas não foi homem suficiente. Você vê um nível... Não tem parente trabalhando em nenhuma empresa minha. Por que eu faço isso? Você imagina, se eu faço isso na minha vida privada, o que eu vou fazer no setor público? Não vai vir companheirada para cá. Eu acredito que a destruição da máquina pública está nesse excesso de companheiros, nesse excesso de gente que deve favor para os outros. E eu estou muito feliz de não ter aceitado coligações, estou muito feliz de ter uma chapa pura, estou muito feliz de não ter padrinho, estou muito feliz do jeito que está acontecendo. Tudo que me aconteceu até agora tem uma passagem bíblica que marca muito, que é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O povo vai vingar. Por que vai vingar? Porque se quiser continuar do jeito que está, vota no Bananinha, que não consegue mostrar perfil. Eu que entendo de gente, ele não tem perfil para prefeito. E eu vou te falar, se eu não tivesse essa disputa agora, o Boulos ia esmagar o Bananinha com a máquina federal, esmagar o Banana. Como eu vi que isso poderia acontecer, eu tive que parar o que eu estava fazendo para entrar nessa eleição de última hora. Não iria entrar nessa eleição. Ô Banana, chegou o fim do seu governo. Você não tem nenhuma chance. Já acabou. Para de passar vergonha. Está tocando 7 mil obras agora, por que não fez antes?
Tá fazendo pra caramba pra cidade, né? Sem licitação, sem pedir desconto. Você acha que alguém é bobo? Eu vou te pôr na cadeia, porque eu vou fazer uma auditoria na prefeitura e ano que vem você vai pra cadeia. Tá bom, Banana? E no próximo debate no SBT, eu vou soltar uma no seu peito que você não vai conseguir mais nem olhar na minha cara, seu desonesto. Você vai ver como é que é tomar dinheiro das creches das crianças. Me espera, se ano que vem você não tiver na cadeia, você muda meu nome. Segunda coisa, a gente tem que alfabetizar as crianças, porque esse incompetente desse Bananinha não dá conta de fazer isso. São Paulo era para ser a maior potência da educação no país. Tá perdendo para o Paraná, tá perdendo para Santa Catarina, tá perdendo para Goiás, tá perdendo para outros estados, sendo que aqui é a maior potência. Então a gente tem que recuperar a posição da cidade de São Paulo e colocá-la em primeiro no IDEB. Precisamos de alfabetizar as crianças. 38% delas não, só 38% delas estão sendo alfabetizadas. Aqui na cidade de São Paulo, a gente está tratando criança como adulto e adulto como criança. É chocante, que é a diferença de andragogia e pedagogia. Pedagogia é ensino lúdico para criança, e andragogia é ensino para adulto. E a gente está com um despreparo absurdo desse poder público de hoje, esse futuro ex-prefeito, esse vereador que foi tacado nessa cadeira, um incompetente, ele faz de tudo para que essas crianças só tenham uma ocupação e não uma evolução. Outra coisa que a gente tem que fazer é começar a escolarizar as crianças num período mais cedo para a gente terminar a alfabetização até os 6 anos de idade. Esse modelo que o PT acabou implementando aqui na cidade de São Paulo faz com que a criança tenha retardo cognitivo. O processo de construção cognitiva vai até os 7 anos de idade. Se você não alfabetiza uma criança até os 7 anos de idade, você tem um prejuízo absurdo. Aí você vai para a favela, a maioria das crianças tem problema nutricional, aí tem problema de alfabetização, a criança fica jogada. O que a gente vai ter da sociedade? Depois você vai querer matar aos 18 porque essa pessoa está indo para o mundo do crime. Como é que você cobra de alguém aquilo que você não investiu? Nós vamos transformar a escola pública em escolas olímpicas. Por que isso? Porque esporte molda caráter. Dos 80 mil pessoas aproximadamente que tem em situação de rua em São Paulo, você não vai achar nenhum, é raríssimo você encontrar. Valendo, vá nas ruas e pergunte se alguém ali é esportista. Não acha esportista que se joga na rua igual está aqui na cidade. Dá com isso. Primeiramente, como jurista, eu preciso de uma opinião técnica do senhor. O senhor acha que o ministro Barroso deveria revogar aquela portaria do Toffoli que criou todo esse absurdo jurídico que nós estamos vivendo? Na verdade, o que a gente precisa é ter celeridade no judiciário, porque a grande tática que eu vejo do sistema judiciário hoje é prender as pessoas em inquéritos para usar isso para calar elas. Isso não é do Supremo, isso é de todo o judiciário. Eu não tenho nenhum medo de falar isso. Quando eu vejo que pessoas estão se posicionando, você pode pesquisar, tem um inquérito. Esse inquérito é uma barganha, isso é uma vergonha. Não só tem que colocar prazo final, mas precisa de dar celeridade. Duas coisas. Você pediu minha opinião de jurista. Sim. Minha opinião de jurista tem que ter prazo todo inquérito. Tinha que ter o prazo final, se não tiver... Sempre teve. Então, mas não tem. Isso, ou seja, então tem que invalidar o inquérito. O que está acontecendo? Está acontecendo vários... É minha opinião jurídica. Está acontecendo vários atos nulos por não colocar fim num processo. Mas não existe um processo... Eu preciso tirar um ministro que abusa de autoridade, então, se você precisa, tem que fazer o quê? Tem que fazer o instrumento... Não é o preciso, o país precisa. Então, chegou na mão de quem ontem? Do Pacheco, está na mão dele. Agora ele tem que ser homem para fazer o que os deputados estão falando. Mas eu posso começar pelo Barroso, ele pode simplesmente revogar essa portaria. Então, é o presidente da você corte. tem o número dele? Vamos ligar para ele. Eu tenho aqui, ó, vou achar o número dele rapidinho e vou ligar para ele. Podemos ligar agora, o que o senhor acha? Vamos pegar o número dele. O que isso vai mudar com o candidato da prefeitura mandar revogar? Você está no inquérito também? Não estou no inquérito. E também se eu tivesse, não é o problema. A questão vamos lá. Você pediu minha opinião, eu dei. Eu preciso das questões práticas. A questão prática é isso. Eu tenho uma decisão do Supremo que interfere, por exemplo, na rua de São Paulo. Agora vamos para a segunda pergunta, então, que a primeira já foi respondida. Isso é uma questão, você já viu minha opinião, você pediu ela técnica. Sim. Agora vamos para a questão da cidade. Um governo de esquerda não quer criar emprego, ele quer te manter sem prosperar. É a prova. Ninguém fez você prosperar até hoje, nenhum governo de esquerda. É mentira, porque eu já fui de escola pública, eu já caí nessa conversa, já acreditei no Lula, inclusive. Eu já fui de partido de esquerda, porque eu não consegui entrar em nenhum. Esse povo é tudo mentiroso, esse povo não serve pra nada. E faz um M aí, e é 28. O sistema tripartido de poder é um sistema de freios e contrapesos. Sim. Se tiver uma pessoa maluca na presidência, você já desregulou o sistema de freio e contrapeso. Se você tem um Congresso Nacional que é enrolado até o pescoço, na figura dos presidentes, inclusive, vocês fiquem de olho na troca da presidência agora. Vai trocar a presidência do Senado e da Câmara dos Deputados. Quem é essa pessoa? Fique de olho, porque essa é a decisão que o povo tem que ficar assistindo. Só para você entender, a Dilma Rousseff, ela tomou mais de 50 processos de impeachment e todos foram engavetados. Mas no dia que ela arrumou uma briga com o Eduardo Cunha, ela caiu. E a discussão dos dois para saber quem era o mais idiota, qual era a discussão? Vamos ver quem cai primeiro. Os dois caíram, os dois. Deixa eu te ensinar uma coisa, você que é povo.
abra seus olhos na troca de presidência das duas casas legislativas agora. E eu vou valendo o que você quiser. Todo mundo que está cotado para assumir a presidência, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados, está enrolado até o pescoço com processos judiciais. O senhor acha que tem algum louco megalomaníaco no Supremo que está se achando acima do Brasil de Então, tudo? como o sistema de freio contra peso está fazendo isso, a Corte assumiu uma postura e eu vou repetir. Ela precisa voltar e deixar de ser politizada, que não é uma corte que é política. E tem que abrir mão dessa legislação. A legislação, o poder de legislar é do Congresso Nacional. Tem que levantar caras como o Nicolas, como o Cleitinho, que é lá o senador da República. Para quê? Para pegar eles de volta. Briga enquanto é tempo, porque o Senado está se curvando e a presidência hoje está se curvando para isso. Mas eles estavam aqui em cima do caminhão, que é a solução que você tem hoje. Ótimo, só que só tem 1, 2, 3, 4, 5, nós precisamos, são 513 deputados e 81 senadores. Você não acha que esse era o momento de estar em cima desse caminhão? O caminhão não resolve é lá no parlamento. Mas eu tenho que fazer alguma Se tivesse manifestação. 100 milhões de pessoas na rua... a viagem para, por exemplo, a El Salvador? Não, isso aí eu estou numa campanha política. Eu não tenho que fazer isso, eu não sei o que você está pegando nisso, só que o detalhe... Não estou pegando, eu estou pegando a realidade brasileira. Você tem que ir lá para a porta do parlamento agora. Você que está pedindo isso. Não, eu estou te falando. Não, o prefeito. A solução está no parlamento. O prefeito da cidade é da cidade. Não, vamos lá não, já estamos voltando. Presta atenção. Não, deixa eu responder. Seguinte, a pressão aconteceu dia 7. Primeiro? Deixa eu terminar a resposta. Tá bom, então vai lá. Vamos lá. Eu vou lhe dar esse tempo. Vamos lá. Obrigado por você ter me dado esse tempo. Aqui. Nossa, que bom que você me deu tempo. Eu já estava com tempo. Não, mas eu estava fazendo a pergunta. Não, você está atrapalhando a resposta. Aí não vai ter tempo para nada se a gente ficar nessa. Então, deixa eu terminar. Então vamos lá. Você... Não, eu já estou à vontade. É o seguinte, só um pouquinho. Eu tenho hoje um poder que está sobre os outros. O que acontece? Nós precisamos, se é isso que você está querendo fazer, a gente tem que ir lá para o parlamento hoje, agora. Hoje é que dia? Não está agindo. É terça-feira? Hoje é terça? Terça-feira. Então é lá, o expediente dos deputados tem que marcar e pôr pressão lá. Sim. É só isso. Está na mão deles. Quem tem competência para fazer isso não é um jornalista, não é um candidato a prefeito. Você não entendeu isso até agora. É o parlamento. O parlamento está tão fraco que está precisando de um jornalista cobrar um candidato à prefeitura para resolver um problema. Candidato. O parlamento está fraco. O parlamento precisa de força. Para quê? Convoque as pessoas na porta do parlamento. São 513 deputados. E aqui vai um recado. Parlamentares, políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal só tem medo do povo. Ninguém afina para nada, nem para cadeia, nem para nenhum tipo de ameaça, mas o povo. Se vocês realmente querem fazer isso, tem que ir para a porta do parlamento e pôr pressão naqueles 513 deputados, que o parlamento já baixou a cervical faz muito tempo. Quando a punição é certa, todo mundo respeita. Sim. Nosso Código Penal, agora é o jurista falando, nosso Código Penal é de 1943, ou 41, 43. Esse Código Penal precisa ser refeito. As pessoas precisam respeitar. Se não tiver punição no país, ninguém vai respeitar as leis. O Lula, por exemplo, é um cara que foi punido e despunido. Tá tudo certo. Tá aí na presidência da República. A gente perdoa ladrão, mas a gente não perdoa traidor, né? Você sabe do que eu tô falando. Se vocês não se posicionarem, a gente vai ficar curvando para bandido.